Bem, então, deixa eu entender aqui. Eu estou aqui representando o Centro de Referência, né? E como a Renara bem... peraí, acho que todo mundo se ajustar. Como a Renara bem lembrou, né? A gente, no dia 5 do ano passado, foi decretado calamidade pública no Rio Grande do Sul. E aí eu trago essa data, né? Para pontuar realmente as nossas ações, a ação do Centro de Referência para a Rede Bancos de Leite. No dia 7, no dia 5, decretada a calamidade pública, no dia 7, 2 dias depois, no nosso grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp da referência, tinha uma mensagem do Dr. João Aprígio, chamando todos para uma reunião extraordinária dessa rede para saber o que poderíamos fazer pela rede de bancos de leite do Rio Grande do Sul, pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, foi uma mensagem onde ele chamava essa reunião, né, pela plataforma digital, e para ver o que a gente podia fazer. E nessa questão era justamente o que vem sendo discutido. Teríamos leite? Teria? Como a gente podia contribuir? Era a nossa primeira angústia, né? E aí, prontamente, os bancos de leite começam a se mobilizar. E se a gente pegar essas mensagens que a gente tinha ali pelo WhatsApp, né, como bem a gente vem discutindo, num primeiro momento, teve rede que falou, olha, infelizmente, eu não tenho nada para contribuir. Mas, uma vez dada essa proposta dentro dessa reunião, a gente teve um tempo para que a gente mobilizasse as nossas redes. Então, era o Centro de Referência Nacional, passando para as redes estaduais e Centros de Referência Estaduais, que, num primeiro momento, e eu vou dizer que eu mesma, no meu banco de leite, eu falei, a gente tem 2 litros, mas aí a gente aciona os nossos pares. E os nossos pares vêm com mais meio litro, mais 5 litros, mais 10, e em menos de 24 horas. A realidade era essa. Nós tínhamos 768 litros disponíveis em todo o território nacional. Então, por isso, hoje, feita a homenagem a toda essa rede, a todas as redes estaduais e seus pares que se mobilizaram para prestar essa solidariedade junto ao Rio Grande do Sul. Bom, já tínhamos leite. E agora? Vieram outros desafios a serem pensados. Então, o Centro de Referência começa a pensar em tudo que a gente já vem pontuando hoje, agora na parte da tarde. Tá, eu tenho esse leite, mas como é que eu faço chegar esse leite ao meu destino final, a quem precisa? Eu já tenho mais de 700 litros, mas como é que eu vou assegurar essa cadeia de frio? E aí, pensando em cadeia de frio, eu tenho que pensar, como é que eu vou condicionar esses frascos? Depois, como é que eu vou transportar esses frascos? Como é que eu vou chegar lá na íntegra, esses frascos? E as perguntas não paravam. Como é que eu vou garantir a rastreabilidade desse produto segundo a RDC 171? Como é que eu vou organizar essas questões dentro das redes de bancos de leite do Estado? Aquele slide anterior, eu tenho ali todas as redes estaduais. Como é que eu vou passar de um lugar para o outro? Como é que eu vou organizar dentro dessa rede? Como é que eu vou organizar essa dinâmica de mobilização do leite humano pasteurizado dentro de cada um desses estados? E aí, a gente teve mais uma vez de parar, pensar, para superar esses novos desafios, porque o principal a gente já tinha, que era o leite humano. E aí foi baseado, a gente sempre está falando em parceiros, e foi baseado na expertise que Biomanguinhos tem no transporte de imunobiológicos, e também baseado nas nossas normas técnicas existentes, que a gente começou a responder essas perguntas, começou a sanar esses desafios. Então, como é que a gente ia chegar, fazer esse leite chegar com segurança? Como é que a gente ia assegurar a cadeia de frio? Do Centro de Referência Estadual Doador até o Centro de Referência Estadual Receptor, que, no caso, era em Porto Alegre. Utilizando gelo seco, CO2 em estado sólido,
que é utilizado no transporte de imunobiológico, né, no transporte de vacina, de fármacos. E ele estava ali disponível em todos os estados, porque era um outro fator que a gente tinha que pensar. Eu não posso ligar um freezer numa aeronave, eu tenho que utilizar alguma coisa que todo mundo tenha disponível. E se a gente lembra bem ali no grupo, a gente discutiu quanto é, quanto não é, vocês conseguem fácil. Então, a todo tempo também trocando com a rede, né? E a gente tinha que utilizar em quantidade que assegurasse que esse leite humano pasteurizado ele chegasse congelado ao destino final, a uma temperatura de menos 10 graus centígrados. E o gelo seco garantiria essa condição. Ok, a gente já tem como manter a cadeia de frio. E agora? Onde que a gente vai colocar esses frascos? Como a gente vai colocar esses frascos? Como colocar esse gelo seco? E aí, junto com essa expertise de Biomanguinhos, a gente buscou junto a eles e existe uma caixa de polietileno expandido, vulgo isopor, que se chama de berço, com espaços para a gente colocar ali o gelo e colocar esses frascos de uma forma, deitados na horizontal, de forma que eles garantissem a integridade desses frascos. E, principalmente, a gente tinha que garantir um headspace, o espaço entre esses frascos e a tampa, para que a gente colocasse uma cama desse gelo seco, a gente forrasse com esse gelo seco. Como transportar? Uma vez acondicionados, dentro desse berço, dentro dessa caixa de isopor, a gente teria que garantir que não fossem violados essa embalagem, que realmente eles estivessem lacrados. A gente lacra, filme PVC, sempre acompanhado do profissional do Centro de Referência Estadual doador e capacitado para esse fim. E, a partir desse momento, a integridade e a qualidade desse LOP acondicionado, leite pasteurizado, estaria garantida por 12 horas. Então, esse seria o tempo máximo de permanência do produto no interior desse berço, dessa caixa. Então, o tempo máximo para o transporte. E, com tudo isso, a gente descreve todas essas ações, todo esse modo, todo esse processo dentro da normativa técnica 56.24, transferência de leite humano pasteurizado em situação de emergência ou estado de calamidade pública. E como a gente vai garantir essa rastreabilidade? Como eu falei, você tem o leite humano pasteurizado dos bancos de leite doadores de uma unidade federada X. Esses bancos de leite se reúnem e vão ter ali um mapa de transferência intra-rede para o Centro de Referência Estadual. Esse mapa ele é colocado junto, né, o Centro de Referência Estadual ele organiza todos esses mapas, ele coloca dentro essas informações dentro do transferência interrede, que vai ser enviado para o Centro de Referência Estadual receptor, e esse mapa vai junto com essa caixa. O Centro de Referência receptor, ele tem o seu mapa também, para quem ele vai distribuir para os bancos de leite, e esses bancos de leite vão ser seu mapa de distribuição. É o que a gente fala, garantia do peito da mãe à boca da criança. E essa informação de quem foi essa criança receptora, ela volta para esse banco de leite que foi o doador. Está tudo bem especificado dentro da norma técnica. E aqui eu agradeço a todos do Centro de Referência Nacional de Biomanguinhos, e inclusive ali ao Eduardo, que está com a gente, Cláudia também, que participaram desse processo de construção, não só de uma norma técnica, mas todo um processo, né, de transferência desse leite humano. E eu só queria mais uma coisa que não está no slide, mas para quem lembra, quando foi a segunda remessa, a primeira remessa, o João mandou um áudio. Isso é fazer ciência com amor, né? Isso ele falou, isso é fazer pesquisa com solidariedade. E aí eu finalizo com esse áudio do João.